Eu sou Margarida Helena Teixeira, tenho 83 anos e preciso te contar sobre o momento em que percebi que minha neta tinha parado de me abraçar. Não aconteceu de uma vez só. Aconteceu aos poucos, ao longo de meses. Ela vinha me visitar e dava tchau de longe, mandava beijos em vez de dá-los. Ficava a uma distância suficiente para que eu não pudesse alcançá-la e puxá-la para perto. Eu dizia a mim mesma que ela estava crescendo, ficando tímida, tornando-se uma adolescente. Até o dia em que a ouvi falando com a mãe dela no meu corredor. Mãe, eu preciso sentar perto da vovó no jantar? Ela tem aquele cheiro. Shoo. Ela vai te ouvir, mas ela tem. Aquele cheiro de velho me deixa enjoada. Eu estava parada na minha cozinha, segurando um pano de prato congelada. Minha filha, Linda Teixeira, não disse nada para me defender. Apenas sussurrou, seja educada. Não é culpa dela. Como se eu não pudesse evitar. Como se fosse apenas o que acontece quando você envelhece. Naquela noite fiquei no meu banheiro e chorei tanto que tive que sentar na beira da banheira, porque eu tomava banho todos os dias. Usava sabonete, lavava minhas roupas, mantinha a casa limpa e aparentemente nada disso importava. Eu tinha cheiro de pessoa velha e minha própria neta não suportava ficar perto de mim. Aqui está o que ninguém te conta sobre o envelhecimento. Não são as rugas que mais doem, não são as dores nas articulações ou a visão falhando. É o momento em que você percebe que as pessoas estão se afastando de você. E você não sabe o porquê, até que você descobre. E então é quase pior, porque você não consegue desver, não consegue dessentir. Você percebe seu filho abrindo as janelas no momento em que entra na sua casa, mesmo em janeiro. Você percebe sua nora ficando na porta em vez de sentar, mantendo as visitas curtas. Você percebe estranhos no ônibus escolhendo ficar em pé em vez de sentar ao seu lado, mesmo quando você é o único assento vago. E você começa a se perguntar, sou eu? Eu tenho cheiro? Todo mundo percebe, menos eu. Vou te contar exatamente o que fiz a respeito disso. Não o que a internet diz. Não o que algum dermatologista jovem que nunca passou dos 40 anos recomenda. O que realmente funcionou. Depois de 2 anos de tentativas e erros, depois de humilhação, isolamento e de esfregar minha pele até ficar em carne viva, tentando consertar algo que eu não entendia. Mas primeiro você precisa saber o quão ruim ficou. Porque se você está assistindo a este vídeo, talvez esteja onde eu estava. Se perguntando se as pessoas percebem. Se perguntando se você se tornou uma delas. Aqueles que as pessoas evitam sem dizer o porquê. Cresci em uma casa onde a limpeza era tudo. Minha mãe, Doroteia Alves, esfregava o chão de joelhos. Fervia nossas roupas. Enfileirava a gente para o banho de sábado à noite na mesma água reaquecida entre os filhos. Não tínhamos muito, mas éramos limpos. Isso ficou comigo. Por toda a minha vida adulta mantive uma casa arrumada. Tomei banho regularmente. Lavei meus lençóis. Lavei minha roupa. Eu achava que era o suficiente. Mas em algum momento depois dos 75 anos algo mudou. Eu não percebi. Como poderia? Você não consegue sentir seu próprio cheiro da mesma forma que os outros sentem. Mas havia sinais. Pequenos, no começo. Minha filha, Linda Teixeira, parou de me abraçar por muito tempo. Ela me abraçava e depois se afastava um pouco mais rápido do que costumava fazer. Meu filho, Davi Teixeira, sempre abria uma janela quando me visitava. Dizia que gostava de ar fresco, mesmo quando estava muito frio lá fora. Sara, minha vizinha, começou a ficar mais distante quando conversávamos. Apenas uns 30 ou 60 centímetros. Mas o suficiente para eu notar. Eu dizia a mim mesma que estava imaginando coisas, até que não estava mais. Era uma tarde de sábado em novembro de 2021. Eu tinha 79 anos. Minha neta Maitê Teixeira estava visitando com Linda Teixeira. Ela tinha 13 anos na época. Costumava adorar vir à minha casa, assar biscoitos, sentar na mesa da minha cozinha fazendo o dever de casa enquanto eu cozinhava. Mas naquele dia ela ficou na sala. Chamei-a para a cozinha. Venha me ajudar com esses biscoitos, querida. Ela hesitou. Então disse, estou bem aqui, vovó. Linda Teixeira lançou um olhar para ela. Maitê, vá ajudar sua avó. Maitê veio, mas ficou na ponta oposta da bancada.
tão longe de mim quanto podia, enquanto ainda estava tecnicamente ajudando. Eu notei, mas não disse nada. Depois ela foi ao banheiro. Deixou a porta entreaberta. E eu a ouvi falando com Linda Teixeira no corredor. Mãe, eu preciso sentar perto da vovó no jantar? Maite, ela tem aquele cheiro, sabe? Aquele cheiro de velho. Silêncio. Então Linda Teixeira baixinho. Apenas seja educada. Não é culpa dela. Ela não consegue evitar. Fiquei ali na minha cozinha com as luvas de forno ainda nas mãos e senti o quarto girar. Elas ficaram para o jantar. Sentamos à mesa. Maitê sentou o mais longe possível de mim. Mal falei. Mal comi. Quando elas foram embora, Linda Teixeira me abraçou na porta. Rápido. Protocolar. Obrigada por nos receber, mãe. E então ela se foi. Fechei a porta. Fui ao meu banheiro. Olhei para mim mesma no espelho. Levantei meu braço. Cheirei. Nada. Cheirei minha gola. Meu cabelo. Minhas mãos. Eu não conseguia sentir cheiro de nada. Mas Maitê tinha sentido. Linda tinha sentido. E se elas tinham sentido, todos os outros provavelmente também tinham. Eles apenas tinham sido gentis demais para dizer. Naquela noite fiz algo de que não me orgulho. Tirei todas as minhas roupas e fiquei no chuveiro por quase 1 hora. Esfreguei cada centímetro do meu corpo. Usei uma esponja, sabonete antibacteriano. Esfreguei até minha pele ficar vermelha e em carne viva. Lavei meu cabelo 3 vezes. Fiquei sob a água mais quente que consegui suportar, pensando que o calor me esterilizaria, queimaria o que quer que estivesse causando cheiro. Quando saí, minha pele estava rosa-choque, sensível ao toque. Me enrolei em uma toalha e sentei na beira da cama. E pensei, pronto, agora estou limpa. Agora ele se foi. Não se foi. Nas 2 semanas seguintes fiquei obcecada. Tomava banho 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Às vezes 3 vezes, se eu tivesse saído ou suado. Comprei sabonete novo. Coisas caras da farmácia que prometiam eliminar o odor e refrescar a pele. Esfreguei com mais força. Por mais tempo, minha pele começou a ressecar, a rachar, especialmente nas minhas mãos e canelas. Manchas vermelhas e coceiras que sangravam se eu as arranhasse. Comprei loção. Coisas grossas, oleosas, mas não ajudou. O ressecamento piorou. E o cheiro, se é que havia um, eu ainda não conseguia detectar, não desapareceu. Em dezembro comecei a evitar as pessoas. Sara perguntou se eu poderia cuidar de Emma depois da escola, como eu costumava fazer. Dei desculpas. Disse que estava cansada, tinha consultas, parei de ir à igreja. Disse a mim mesma que estava muito frio, as estradas estavam geladas, eu não me sentia bem. Ia ao supermercado às 6 da manhã, quando os corredores estavam quase vazios. Usava um lenço mesmo dentro de casa, puxado bem para cima, em volta do meu pescoço. Parei de atender o telefone. Deixava cair na caixa postal, porque eu estava apavorada. Apavorada que se eu chegasse perto de alguém, eles sentiriam o cheiro, notariam, se afastariam, confirmariam o que Maitê tinha dito, que eu tinha me tornado uma daquelas pessoas velhas. Certa manhã, no início de janeiro, eu estava na farmácia, olhando para a parede de sabonetes e géis de banho, antibacteriano, hidratante, desodorizante, carvão, óleo de melaleuca, eucalipto. Eu tinha experimentado a maioria deles, nenhum funcionou. Peguei um frasco, coloquei de volta. Peguei outro, senti lágrimas picarem meus olhos. Então uma voz ao meu lado disse, eles não ajudam, sabe? Virei-me. Uma senhora mais velha, talvez no final dos 70 anos, estava ao meu lado, olhando para a mesma parede de produtos. Desculpe, eu disse. Os sabonetes agressivos, ela disse. Os antibacterianos. Aqueles que prometem eliminar o odor, eles pioram as coisas. Eu a encarei. Como você sabe? Perguntei. Ela sorriu. Triste, sabendo, porque eu também tentei todos eles, 3 anos atrás. Me esfreguei até ficar em carne viva tentando consertar algo que eu não entendia. O que você fez? Perguntei. Parei, ela disse simplesmente. Parei de esfregar tão forte. Parei de usar sabonete agressivo. Comecei a ser mais gentil. E melhorou.
Ser mais gentil não faz sentido, eu disse. Se você está tentando se livrar de um cheiro, essa é a questão, ela disse. O cheiro não é sujeira. É química. Sua pele produz óleos diferentes à medida que você envelhece. Esfregar não os remove. Apenas retira a proteção da sua pele, fazendo com que ela produza mais óleo para compensar. O que piora o cheiro? Senti algo mudar. Uma pequena rachadura na parede de pânico que eu tinha construído ao meu redor. O que você usa? Perguntei. Sabonete neutro, ela disse. E só esfrego os lugares que importam. Quais lugares? As dobras, ela disse. As rugas. Debaixo dos braços. Atrás dos joelhos. Seu pescoço. Os lugares onde o suor e o óleo se acumulam. É de lá que vem o cheiro. Você não precisa esfregar seu corpo inteiro até sangrar. Apenas esses pontos. Ela pegou uma barra de sabonete simples, sem perfume. Tente isso. Água morna, não quente. Gentil. Apenas os pontos-chave. Veja se ajuda. Então ela foi embora. Fiquei ali segurando aquele sabonete por um longo tempo. Tudo em mim queria rejeitar o que ela tinha dito. Parecia simples demais. Fácil demais. Se a resposta era apenas esfregar menos, eu já não teria descoberto isso. Mas eu estava desesperada. Então naquela noite eu tentei. Água morna, não quente. Apenas morna. Sabonete neutro sem perfume. Não esfreguei meu corpo todo. Apenas os pontos que ela tinha mencionado, debaixo dos braços, as dobras debaixo dos seios, atrás dos joelhos, meu pescoço, as dobras onde as coxas encontravam os quadris. Lavei suavemente. Enxaguei, sequei dando batidinhas. O processo todo levou 15 minutos. Saí do chuveiro e percebi uma coisa. Minha pele não doía. Não estava vermelha, nem em carne viva, nem esticada. Eu me senti normal. Continuei assim por uma semana. Lavagem suave. Apenas os pontos-chave. Água morna. Sabonete neutro. Minha pele parou de rachar. A vermelhidão desapareceu. A coceira parou. E lentamente, tão lentamente que quase não notei, comecei a me sentir menos constrangida. Atendi o telefone quando Sarah ligou. Disse sim quando ela perguntou se eu poderia cuidar de Emma. Emma veio depois da escola. Sentamos à mesa da cozinha, fazendo o dever de casa, comendo biscoitos. Ela se encostou em mim. Descansou a cabeça no meu ombro enquanto líamos. Não se afastou. E percebi, algo tinha mudado. Mas eu ainda não tinha terminado, porque o cheiro não era apenas sobre sabonete, era sobre tudo. Minhas roupas, meus lençóis, minha dieta, minha própria pele. Comecei a pesquisar, lendo tudo o que conseguia encontrar sobre o que causa esse cheiro de velho. E aprendi algo que a maioria das pessoas não sabe. Existe um composto chamado nonenal. Seu corpo produz mais dele após os 50 anos. É um ácido graxo oxidado que se acumula na pele, especialmente em áreas com mais glândulas sebáceas. A pele dos jovens não o produz. É por isso que os jovens não têm esse cheiro. Você não pode parar de produzir nonenal. É biologia, mas você pode controlá-lo. E aqui está como. Primeiro, água. 6 copos por dia no mínimo. Eu sei, parece simples demais. Mas a água elimina as toxinas do seu organismo, incluindo os compostos que contribuem para o odor corporal. Comecei a beber 1 copo quando acordo, 1 antes de cada refeição, 1 no meio da tarde, 1 antes de dormir. Em 2 semanas notei uma diferença. Minha pele parecia melhor, parecia mais saudável, e eu não me sentia tão seca. Segundo, vegetais, especialmente os que têm muita água. Pepinos, tomates, aipo, melancia. Eles te hidratam de dentro para fora e são cheios de antioxidantes que retardam o processo de oxidação que cria o nonenal. Comecei a comer uma salada todos os dias. Tomates no café da manhã, fatias de pepino no almoço. Pequenas mudanças, mas elas se somaram. Terceiro, minhas roupas e lençóis. Eu lavava minhas roupas depois de usá-las uma vez, mas não lavava meus lençóis com frequência suficiente. Você dorme 8 horas por noite. Sua pele descama. Suor e óleo penetram no tecido, mesmo que você não consiga ver. Comecei a lavar meus lençóis toda semana.
Fronhas 2 vezes por semana. E notei, meu quarto cheirava mais fresco. Quarto, parei de usar perfume. Isso foi difícil, porque o perfume parecia uma solução, uma cobertura. Mas passar perfume por cima do cheiro só o tornou pior, mais avassalador, mais perceptível. Parei, e em poucos dias me senti menos constrangida. Aqui está o que eu preciso que você entenda. Passei 2 anos descobrindo isso. 2 anos de tentativas e erros, de me esfregar até ficar em carne viva, de evitar minha própria família porque eu estava com tanta vergonha. E quando finalmente descobri o que funcionava, anotei tudo. Não apenas para mim, mas para todas as outras mulheres que estão passando por isso, que estão se afastando de seus netos, que estão evitando abraços, que estão apavoradas que as pessoas percebam. Coloquei em um livro, chamei de The Freedom Code, o Código da Liberdade, e acabei de lançá-lo. Mas aqui está o problema. Linda Teixeira descobriu. Ela está furiosa. Ela diz que estou me expondo, que as pessoas vão me julgar, que sou velha demais para expor minha vida assim. Ela quer que eu o retire. E honestamente não tenho certeza de quanto tempo mais conseguirei mantê-lo. Já ouvi mulheres que dizem que isso mudou suas vidas. Helena, 76, de Montana, escreveu: li seu capítulo sobre cuidados com a pele e chorei. Eu estava me esfregando até sangrar, pensando que não estava limpa o suficiente. 10 dias depois de seguir seu método, minha filha me abraçou de novo. De verdade, pela primeira vez em mais de 1 ano. Bárbara, 69, disse: eu achava que o cheiro era apenas parte do envelhecimento, algo com o qual eu tinha que conviver. Seu livro me ensinou que não era. Recuperei minha confiança. Posso abraçar meus netos novamente sem me sentir envergonhada. Graça, 72. Eu tinha parado de ir ao meu clube do livro porque estava muito constrangida. Seu sistema me devolveu a vida. Essas mulheres precisavam disso, assim como eu, mas a pressão de Linda Teixeira é real. Então, se você precisa, não espere. O link está no comentário fixado. The Freedom Code. Tudo o que aprendi, cada erro que cometi para que você não precise cometer, mas posso retirá-lo. Em breve, antes que eu perca essa luta com minha filha, deixe-me contar o que aconteceu depois que controlei isso. Maitê Teixeira veio me visitar em março, 3 meses depois de eu ter mudado tudo. Ela entrou na minha cozinha, veio direto até mim, me abraçou, um abraço de verdade, longo, apertado. Quando ela se afastou, disse: vovó, você cheira a biscoitos. Eu ri, porque eu tinha acabado de assar, mas também porque ela tinha me abraçado. Pela primeira vez em mais de 1 ano, ela tinha chegado perto. Ficou perto. E percebi, eu a tinha recuperado. Aqui está a rotina que sigo agora. Todos os dias. Manhã, 1 copo de água morna assim que acordo. Banho, água morna, sabonete neutro, apenas os pontos-chave. Debaixo dos braços, pescoço, atrás dos joelhos, as dobras, 15 minutos, no máximo. Café da manhã, algo com vegetais. Tomates, geralmente. Ou uma pequena salada. Meio-dia, outro copo de água. Uma caminhada se o tempo estiver bom. Apenas 20 minutos. O suficiente para suar um pouco, o que realmente ajuda a minha pele a limpar naturalmente. Tarde, mais água, fatias de pepino ou aipo como lanche. Noite, lavar o rosto antes de dormir. Trocar a fronha 2 vezes por semana. Lençóis toda semana. É isso. Sem sabonetes agressivos. Sem água escaldante. Sem esfregar até sangrar. Apenas simples. Gentil. Consistente. Ainda tomo banho todos os dias. Mas não me castigo mais. Não fico sob água tão quente que queima. Não esfrego até minha pele rachar e sangrar. Trato meu corpo como se ele merecesse gentileza. E ele respondeu: minha pele está mais macia, mais saudável. O ressecamento desapareceu. E o cheiro, aquele que eu não conseguia detectar, mas todos os outros podiam, também desapareceu. Emma senta no meu colo agora quando lemos juntas. Sara não fica mais tão distante. Davi Teixeira parou de abrir janelas no segundo em que entra na minha casa. E Maitê Teixeira, minha neta que não suportava sentar ao meu lado, me abraça toda vez que me visita. Essas pequenas coisas.
Elas são tudo. Aqui está o que eu gostaria que alguém tivesse me dito aos 75 anos, quando tudo isso começou. O cheiro não é sua culpa, é biologia. A química da sua pele muda à medida que você envelhece. Você não pode parar isso, mas você não precisa aceitar como inevitável. Sabonete agressivo não ajuda. Ele retira a proteção da pele, fazendo com que ela produza mais dos óleos que carregam o cheiro. Água quente não ajuda. Ela te resseca, piorando o problema. Perfume não ajuda. Ele apenas coloca outra camada de cheiro por cima, tornando tudo mais avassalador. A resposta é mais simples. Mais gentil. Água morna. Sabonete neutro. Os pontos que importam. Hidratação. Vegetais. Lençóis limpos. É isso. E funciona. Se você está evitando pessoas agora. Se você parou de abraçar seus netos. Se você está sentando mais longe, se afogando em perfume, esfregando até se machucar. Pare. Você não está falhando. Você só está lutando a batalha errada. Seu corpo não é o inimigo. Ele só está diferente agora. E ele precisa que você seja mais gentil com ele. The Freedom Code tem tudo isso. A rotina completa. A ciência por trás do porquê funciona. Os erros a evitar. Os hábitos simples e baratos que realmente fazem a diferença. Está no comentário fixado. Mas Linda Teixeira ainda está me pressionando para retirá-lo. Ela pode ganhar. Não sei por quanto tempo mais poderei continuar dizendo não. Então, se você precisa, pegue agora, antes que eu perca a coragem. Antes que a pressão vença. Mais uma coisa. Se alguém em sua vida está lutando com isso, se você notou o cheiro, mas não sabe como falar sobre isso, compartilhe isto com essa pessoa. Não para envergonhá-la, mas para ajudá-la. Porque a maioria de nós não sabe. Não conseguimos sentir nosso próprio cheiro. Só sabemos que as pessoas estão se afastando. E esse é o sentimento mais solitário do mundo. Obrigada por sentar comigo hoje. Se isso te ajudou, se fez você se sentir menos sozinha ou te deu algo para tentar, deixe um comentário. Conte-me o que ressoou. O que você vai fazer de diferente? Suas histórias me mantêm em movimento. E se você quiser sentar comigo novamente, inscreva-se. Estarei aqui. Cuide-se. O que quer que isso signifique para você?